Bom dia, essa é a apresentação do protótipo do Grupo 2. Bem, no nosso trabalho, nós decidimos seguir a área da língua portuguesa para a sua produção. Nós decidimos focar na ajuda em leitura e escrita, porque nosso público-alvo são os alunos da SART. Alguns deles têm mais dificuldade em leitura e escrita, e por causa disso, nosso objetivo nesse jogo vai ser ensinar eles de maneira lúdica a ler, escrever, conseguir montar palavras, interpretar textos. E uma observação: além das três fases do jogo e do relatório, nós também colocamos a funcionalidade do placar, porque os alunos da SART eles têm um senso de competitividade entre si. Eles gostam de comparar o tempo, quem termina as coisas mais rápido, quem faz tal coisa mais rápido. E nós decidimos colocar esse tempo total das fases que eles jogaram para que eles pudessem comparar entre si, quem terminou mais rápido o jogo, etc, etc. Ao iniciar o jogo, é pedido que o usuário informe se este é um aluno ou um professor. Ao informar que é um aluno, então teremos as opções jogar, placar, sobre e sair. Opções essas que são bem autoexplicativas. Jogar vai fazer o jogo começar, placar e sobre vão para suas respectivas telas e sair vai fechar o jogo. E aqui na tela de menu também é possível mudar se o jogo está em tela cheia ou não, e também é possível alterar o volume. Aqui na tela sobre é informado que o objetivo do jogo é justamente auxiliar os alunos no desenvolvimento da escrita. Também é informado o nome dos membros da equipe e os requisitos mínimos para uma máquina poder rodar o nosso jogo. Ao clicar em jogar, o aluno será redirecionado à fase 1, o que, ao ser finalizada, o levará à fase 2 e assim sucessivamente até terminar o jogo. Fase 1. Nesta tela temos a introdução, a primeira fase com um texto informativo com explicações de funcionamento. O botão narração vai ler a explicação para a maior compreensão dos alunos e o botão prosseguir vai direcionar para a próxima tela. A próxima tela tem um vídeo demonstrativo de como jogar a fase e o botão próximo para seguir para outra tela. Começo da fase 1. A fase consiste em relacionar o nome ao animal à sua imagem. Há um som que vai ler o nome do animal. Há um timer para contabilizar o tempo gasto do aluno na fase e um botão de ajuda para direcionar o aluno ao vídeo de como jogar a fase. Quando o aluno clicar na opção errada, a caixa com a figura do animal irá sumir. Quando o tempo se esgotar, vai aparecer um aviso possibilitando repetir a fase novamente. Vão ser exibidos 3 animais diferentes nessa fase para associar a imagem ao nome. Fase 2. Inicialmente, nesta fase, temos o enunciado, o qual enumera o nosso problema, e que o aluno deve identificar a letra que está sobre a tela e clicar sobre ela em seu teclado. Após isso, temos um breve vídeo explicando sobre o que o aluno deve fazer, e depois disso, nós temos a tela que mostra a letra e onde ela deve estar no teclado. Então, a letra está destacada e serve para o aluno compreender, olhar para a letra em destaque e comparar ela com o teclado. Assim, facilita uma maior interação com o ambiente e a familiarização com o teclado. Caso ao fim do teste o aluno acerte a letra, ele passará para a próxima fase, a qual será uma fase sobre a formação de palavras, usando também o teclado. Então a gente vai ter aqui a fase 3, né? Que vai ter o mesmo padrão das outras fases. A gente tem um card com um enunciado, né? Nessa atividade você deverá escrever a palavra correspondente à figura utilizando o teclado. Aí nós vamos ter um botão para narração, né? Para algum aluno PCD, né, que precisar, vai poder estar ouvindo, né, a atividade. A gente vai ter também um botão de próximo para o aluno começar, né? Aí vai ter um vídeo explicativo mostrando como deve ser feita, né, essa atividade, como para o aluno poder saber, né, o que ele vai ter que fazer. Então, o que consiste a atividade 3, né? Consiste um aluno ver, né, a figura do animal, ler o nome do animal e ouvir, né, o nome do animal. E aí ele vai precisar escrever, né, digitar
o nome o nome do animal, que ele viu a figura, leu o nome e ouviu, né? Se ele tiver dificuldade, ele pode clicar no botão de ajuda, né? Ali no canto direito vai ter um botão de ajuda em que se ele tiver com dúvida, né? Como faz certinho a atividade, ele pode usar. Se ele acabar digitando uma letra errada, pode acontecer e a digitação vai ser travada, né? Ele vai ter que corrigir, né, essa letra que ele digitou errado, né? Após o término das 3 fases, o aluno deverá digitar o seu nome na região indicada e então clicar em confirmar. Com isso, será possível produzir um relatório com o seu nome registrado e também colocá-lo no placar. O motivo de estar no final das 3 fases é porque, como se trata de um jogo sobre escrita e leitura, faz mais sentido perguntar o nome do aluno no final do jogo, visto que ele teria que digitar o tal. Aqui está a tela de placar. Nela está organizado os melhores desempenhos dos alunos. E na esquerda temos a coluna dos nomes e à direita o tempo respectivo de tal aluno. É possível scrollar por essa lista e no canto inferior direito temos o botão para voltar para o menu principal. Agora, se o usuário informar que é um professor, a tela de menu será quase a mesma, com exceção de, no lugar do botão de jogar, teremos o botão relatórios. Este que, de maneira bem autoexplicativa, vai para a tela de relatórios. Bom, a gente vai ter uma página de relatórios que vai servir para os professores avaliarem a capacidade dos alunos. Então, essa página ela vai ser acessível só para o usuário que entrou como professor. E nela a gente vai guardar algumas informações das partidas dos alunos. Então, a gente separou algumas informações que a gente achou relevante, né, para a avaliação do professor. Então, o nome do aluno, o tempo que ele gastou em cada fase, o tempo total da partida, a quantidade de erros e o mais importante aqui é a descrição de cada erro. Então, essa descrição de cada erro ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai colocar qual fase aconteceu o erro, o que o aluno digitou ou escolheu e qual era a resposta certa. Então, por exemplo, na fase 2 você tem que digitar a primeira letra da palavra. Então vamos supor que um aluno digitou a letra C e a resposta certa era A de abelha. Vai estar lá. Fase 2, tentativa C e resposta certa A de abelha. Então meio que vai funcionar assim e de forma similar para as outras fases, né? As informações a gente vai tirar de uma tabela de partidas de um banco local, que a gente vai usar o SQLite. Então, basicamente, vai funcionar assim. O aluno, quando ele terminar a partida, ele vai digitar o nome dele e vai salvar. Quando ele salvar, todas as informações daquela partida vão para a tabela partidas do banco de dados. E de lá a gente vai puxar aqui as informações para os relatórios. Basicamente é isso. A gente vai listar as partidas do mais recente para o menos recente. E é isso. Caso de uso. Inicialmente, no caso de uso, temos uma entidade a qual tem a entidade usuário, a qual tem as opções sair do jogo, ver sobre, alterar volume, aumentar a tela e ver placar. Essa entidade usuário tem uma relação de herança com a entidade aluno e a entidade professor, os quais ambos recebem dela todas as funcionalidades anteriores. Dependendo da entidade a qual o usuário se torna, essa pode ser professor, a qual tem a possibilidade de ver relatórios sobre a construção do jogo, ou ela pode se tornar aluno. A entidade aluno, no caso, será o nosso público-alvo durante os jogos, diretamente, a partir do momento em que o usuário clica em iniciar, ele será redirecionado para a primeira fase, e nessa primeira fase terá a opção de ver um tutorial. A tela de tutorial será uma tela obrigatória. Caso o usuário se prolongue por mais de 10 minutos nessa fase, mostrará uma tela de erro e ele acabará perdendo o jogo, sendo aberta a possibilidade de repetir a fase e quantas vezes forem necessárias. Caso o aluno prossiga e erre uma vez, a tela mostrará o erro e assim por diante, ou seja, quantas vezes errar,
quantas vezes a tela vai mostrar a quantia de erro até chegar na única opção correta e possível. A partir do momento em que o aluno sai da primeira fase, é feita a verificação de tempo para ver quanto tempo tem para a segunda fase. E, caso tenha tempo suficiente, a segunda fase entrará em prática. A segunda fase seguirá basicamente análoga à primeira fase, ou seja, ocorrerá todo o processo do jogo. Se a pessoa passar do tempo necessário, o jogo se encerrará e terá a possibilidade de repetir a fase. Caso ocorram erros, o programa vai mostrar quais são os erros e as opções irão sumindo, desaparecendo conforme a pessoa vai errando até chegar na opção correta. Aí ocorrerá novamente a verificação do tempo e passaremos para a fase 3, a qual seguirá os mesmos processos das anteriores, ou seja, entrará na tela de jogo, caso houver tempo suficiente. Se não houver tempo suficiente, terá a possibilidade de repetir a fase. Cada erro será computado e mostrado. E aí também em todas essas telas a gente tem a possibilidade de ver o tutorial, ou seja, ver como jogar e como escolher a opção correta e tudo mais. Ao fim dessas 3 fases, nós teremos uma tela de registro, ou seja, registrar o nome do aluno, do usuário que jogou, para a gente ter um relatório maior para os professores conseguirem analisar o desenvolvimento de uma maneira mais educativa e um pouco mais informal do que o normal. A partir dessa tela de registro, a gente vai salvar obrigatoriamente o placar e salvar o relatório, para que o docente, professor, que é o nosso segundo usuário, consiga ver o progresso dos seus alunos.